Fala galera, vamos aí dar prosseguimento ao nosso curso de Introdução à Programação. Hoje a gente vai falar sobre condicionais e tomada de decisão. A gente utiliza, quando está trabalhando com C, o conceito da programação estruturada, que é uma forma de se escrever código. E na programação estruturada, a gente vai ter 4 estruturas básicas. Na aula de hoje, eu vou mostrar duas dessas, que vão ser a sequência e a decisão. Então, vamos lá. Quando eu tenho um programa que eu, por exemplo, estou lá na minha função main, vou abrir aqui o nosso editor de código. O que seria uma sequência, né? Seria quando eu executo as instruções em sequência. Por exemplo, printf, aqui a gente pode botar 1, printf, e aqui a gente pode colocar 2. Então aqui eu estou executando esses comandos em sequência. Então essa estrutura aqui é o que a gente chama de sequência. Só que só a sequência não é o suficiente para eu resolver todos os meus problemas. Além da sequência, eu preciso de uma forma de tomar decisões dentro do código. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja um menu. Então, você colocou aqui printf, digite uma opção. E aí a gente vai criar uma variável para guardar essa opção. Aí eu vou ter que ele vai imprimir aqui e eu vou ler essa opção. Como é que eu leio inteiro? %D. E aí eu coloco aqui comercial, opção. Então aqui eu vou ler essa opção do menu. E aí é onde eu estou precisando da minha decisão. Porque eu posso fazer duas coisas. Eu quero que imprima. Se o usuário digitar 1, eu quero que ele imprima olá. E se ele colocar 2, que ele imprima oi. Se eu executar esse programa só com a minha estrutura de sequência, quando eu digitar uma opção aqui, ele vai colocar tanto olá quanto oi. Então, eu preciso tomar uma decisão aqui. É daí que nasce a necessidade de eu ter uma estrutura de decisão. Então, onde ela vai ter uma condição e se essa condição for satisfeita, ele vai executar uma determinada tarefa e se ela não for satisfeita, ela pode executar outra tarefa ou simplesmente prosseguir com o programa. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, if do inglês se seria o que eu utilizaria para testar essa minha opção. Aí aqui, por exemplo, poderia fazer opção, certo? Aí como é que eu comparo no C? Como é que eu comparo uma variável, como é o nosso caso, com a constante, que a gente vai querer comparar ele com 1? Eu utilizo o operador de igualdade. Mas o operador de igualdade, a gente viu que ele é para fazer atribuição. Então, ele colocaria o valor de 1 em opção. É por isso que quando a gente faz a igualdade no C, a gente vai utilizar 2 iguais. Que isso significa que não é uma atribuição, e sim uma comparação entre opção e 1. E aí, então, se for opção igual a 1, ele vai imprimir olá. Se não, ele vai imprimir oi. Só que aqui, se eu digitar 1, vou até executar para vocês verem. Se eu digitar 2, tudo bem, deu certo. Mas se eu digitar 1, ele ainda vai dar errado. Ele vai digitar olá e oi. Porque eu vou ter que colocar uma condição aqui, que o oi só vai ser
só vai aparecer se a gente tiver digitado 2. Então agora meu programa funciona. Se eu digitar 1, ele mostra lá. Se eu digitar 2, ele mostra oi. Beleza? Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho disso. Então o if, ele executa um trecho de código se a expressão passada para ele for verdadeira. Tá, mas o que é uma expressão verdadeira? No C, isso significa que ela é diferente de zero. Então, por exemplo, aqui, quando ele faz opção igual a 1, ele vai, se isso for verdadeiro, ele vai nos dar um número diferente de zero. Então, quando o if for testar aqui, ele vai ver, eu recebi um número diferente de zero, então isso aqui é verdadeiro, e aí ele executa esse trecho de código. Só que se isso aqui resultar em zero, aí ele vai considerar isso falso e não executa. É como se eu dissesse assim, se falso, se eu passar um zero para ele. Eu vou mostrar isso aqui, que às vezes fica difícil de entender. Mas a ideia do C é o seguinte, se for zero, ele considera falso e não executa os comandos que são passados aqui dentro do nosso bloco, que a gente está abrindo um bloco aqui ó, na linha 5 e está fechando ele na linha 7. Lembra que as chaves abrem e fecham um bloco. Então, aqui eu vou colocar printf teste. A gente vai fazer se 0 imprima teste. Aí o que vai acontecer? Isso aqui é considerado falso. Então, ele não vai imprimir. Mas se eu passar qualquer coisa diferente de zero, por exemplo, 23.457, aí ele vai imprimir, porque ele considera qualquer coisa diferente de zero como verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Aqui tem um exemplo muito similar ao que a gente estava fazendo, que ele coloca aqui int expressão, aí bota expressão igual a zero. If expressão print olá. Vocês acham que isso vai ser impresso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. A resposta é não. Por que não vai ser impresso? Porque a expressão está igual a zero. Então, o zero a gente viu que é considerado falso. Então, ele vai fazer um teste se determinada condição, essa condição vai ser falsa. Então, ele não vai imprimir o que está na linha 11. Agora, se eu faço que nem na linha 14, que eu coloco expressão igual a 1, a partir desse momento é verdadeiro ali na linha 16, quando eu fizer if expressão printf oi. Então, aí ele vai imprimir o oi. Entendeu? Bacana. Sim, outra coisa, não usem if sem chave. Vocês vão, olha, vá por mim, vocês vão sofrer se vocês não fizerem isso. Porque nota esse exemplo da esquerda e esse exemplo da direita. If expressão printf oi. Aí depois ele tem outra linha, printf tudo bem. Nos dá a impressão de que o segundo printf, o que imprime tudo bem, está associado ao if, mas ele não está. Por quê? Porque o if só considera o primeiro comando que vem depois dele. Então, isso pode gerar uma confusão danada, porque você escreve lá seu código e acha que ele só vai imprimir tudo bem se a expressão for verdadeira. Mas, na verdade, se a expressão for verdadeira, ele vai imprimir oi, e se a expressão for falsa, ele vai imprimir tudo bem do mesmo jeito. Então, cuidado, usem chaves. Olha como na direita fica bem mais claro que você abre e fecha uma chave na parte do oi, e aí você vê que esse if está associado só a esse primeiro comando. Olha como é mais claro. Então, fica meu apelo, usem chaves. Quando usar if, usem chaves, certo? Beleza. Agora, como a gente viu o igual lá, existem outros operadores. Existe o operador maior que, existe o operador menor que, existe o operador maior ou igual, existe o operador menor ou igual, e existe o operador diferente. Da mesma forma que eu posso testar se um número é igual, eu posso testar se um número é diferente do outro, ou se o número é menor que o outro, ou se o número é maior ou igual ao outro.
Então, só para não... Eu sempre gosto de fazer um exemplo, porque às vezes fica difícil. Então, aqui a gente tem o nosso teste. A gente já sabe que isso aqui vai ser mostrado só se essa expressão for verdadeira. Então, a gente pode fazer um teste aqui, ó, por exemplo, 2 igual a 2. Aí, ele vai imprimir o teste ainda do mesmo jeito. Mas se eu fizer 2 diferente de 2, aí ele não vai imprimir. Por quê? Porque isso aqui está resultando em falso. Então, não, se é falso, os comandos que estão aqui no nosso bloco não são executados, certo? E aí, se eu fizer 2 diferente de 3, aí aqui ele vai imprimir o teste, porque agora é verdadeiro isso aqui, 2 é diferente de 3. E agora vamos fazer assim, 2 maior que 3, a gente sabe que 2 é menor que 3, então essa expressão é falsa. Então ele não vai imprimir. Mas se eu fizer 2 menor que 3 e executar, e aí ele vai imprimir. E eu ainda tenho o caso onde eu vou querer testar se é menor ou igual, por exemplo. Aqui é o seguinte, tanto se o número for menor, quanto se o número for igual, ele vai dar como verdadeiro. Então, nesse caso ele vai imprimir, e mesmo que aqui fosse 2, ele também ia imprimir. Agora, se eu colocasse um número que fosse menor do que 2 aqui, essa expressão ia ser falsa, e aí ele não ia imprimir. Beleza? Então, um pouquinho sobre os operadores. Só que, como tem esse exemplo aqui, que é bastante interessante. Eu vou pedir para vocês pausarem agora, digitar esse exemplo e testar. Beleza, galera? Vamos lá. Pronto. Como vocês fizeram o teste aí, vocês viram o seguinte. Que ele lê dois números, né? Que é o que está na linha 7, que são dois números inteiros. E aí ele usa aqueles operadores que eu mostrei. Ele testa na linha 8 igualdade, na linha 10 diferença, na linha 12 menor que, na linha 14 maior que, na linha 16 menor ou igual, na linha 18 maior ou igual. E aí ele vai imprimir qual é a relação que esses números satisfazem. Por exemplo, se os números forem iguais, lá na linha 9, como eu tenho um if na linha 8 dizendo num1 igual a num2, ele vai imprimir, entendeu? Mas aí, agora eu coloquei uma pegadinha aí para vocês. Eu não sei se vocês se ligaram, certo? Só lembrando, aqui, ó, esse slide. Dê uma olhadinha aí e coloque nos comentários se vocês viram a pegadinha que eu coloquei. Mas enfim, eu acho que vocês pegaram a ideia. Beleza, só que para somente testar um número igual a outro e tudo mais, não é o suficiente ainda para a gente conseguir escrever expressões mais interessantes. Às vezes eu vou querer saber se um número é igual a outro e se ele é menor que um terceiro número lá que tá envolvido. Então, se eu preciso fazer esses tipos, eu preciso compor várias comparações, vários operadores lógicos na mesma expressão. Então, para isso eu tenho três estruturas muito importantes, que seriam o e, o ou e a negação. Então, ele vai servir para a gente combinar expressões. O e vai ser representado, você pode olhar a tabelinha aí, vai ser representado por esses dois e comerciais aí, certo? E comercial seguido de outro e comercial. O ou por esses dois pipes, então vai ser um pipe seguido do outro. E a negação vai ser representada aí pelo meu símbolo de exclamação, certo? Aqui um exemplo de como é que você usa isso. Eu quero saber se i é maior que 0 e menor que 10. Então eu tenho duas coisas envolvidas aí. Eu preciso saber se i é maior que 0 e eu também preciso saber se i é menor que 10. Como é que eu escrevo isso como uma expressão? Então, primeira parte, a gente já sabe que vai utilizar o operador de maior. Então, a gente vai botar i maior que 0. É a primeira coisa que a gente escreve. E para a gente testar se é menor que 10, i menor que 10. E depois o que eu faço? Pego essas duas parcelas que eu escrevi, de um lado e do outro, e junto com dois e comerciais, que significa o quê? O e. Então, estou dizendo i é maior que 0 e
o i é menor que 10, entendeu? Beleza, gente? E isso também permite que eu escreva a mesma expressão de forma diferente. Ó. Eu quero que i não seja 11. Então, a gente tanto pode usar o operador de diferença, por exemplo, i diferente de 11, como também pode usar o operador de igualdade, i igual a 11, e usar a negação para poder saber se o i é diferente de 11. Entendeu? Isso aqui às vezes causa um pouco de dificuldade, então eu vou mostrar na prática. Pronto, a gente viu que a gente pode combinar expressões utilizando o AND, o OR e a negação. Então, o AND, né, do inglês, que vai ser o I, o OR, que vai ser o OU, e a negação, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos dizer que I é maior que 0 e I é menor que 10, certo? E aqui a gente vai declarar nosso I. Vai ser do tipo inteiro. E aqui a gente vai colocar I igual a 9. Certo? Ele vai imprimir isso aqui. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Pronto. Vocês já viram aí, ele imprimiu. Por quê? Porque eu fiz uma condição aqui. O I, ele é I maior que 0 e I menor que 10. Então, eu tenho aqui... Normalmente eu gosto de utilizar um parênteses neste aqui para poder separar as parcelas. Mas aí, porque aqui eu separo. Estou testando I maior que 0 e I menor que 10 e unindo com o operador I. Então, ele vai imprimir teste. Se eu colocasse, por exemplo, 11, ele não ia imprimir. Porque 11, apesar de ser maior que 0, ele é maior que 10. Então, ele não vai satisfazer essa parte aqui, que quer que I seja menor que 10. Aí eu também tenho o operador de OU. E o que é OU? Ele vai, se esse lado for verdadeiro, ou esse lado aqui for verdadeiro, ele vai executar a operação. Então, nesse caso, ele imprimiria, porque essa parte é verdadeira, apesar dessa ser falsa. Então, é essa a diferença do OU para o I, certo? E aí eu tenho a operação de negação, que eu mostrei. Se eu estou fazendo uma comparação, por exemplo, 2 igual a 2. A gente já viu que aqui ele vai imprimir, porque é o operador de igualdade. Mas se eu uso o operador de negação, que é a nossa a nossa exclamação, ele vai negar essa expressão. Então, ele vai... Aqui resulta verdadeiro, mas esse cara aqui vai fazer com que isso se torne falso. Então, ele não vai imprimir. Por isso que eu disse assim, se eu quiser testar que dois números são diferentes, por exemplo, vamos botar aqui 2, aqui 2 diferente de 3. Aqui ele vai imprimir. Se eu colocar igual, ele não imprime mais. E se eu colocar uma negação da expressão, ele vai passar a imprimir de novo, porque o resultado dessa expressão passa a ser verdadeiro, certo? Beleza? Só isso aqui. Else. Às vezes você quer fazer o seguinte, dizer if tal coisa, então se tal coisa, eu quero fazer uma coisa. Se não, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí o cara que nos permite fazer isso é o operador else. Então, ele é complementar ao if, né? Ele permite que a gente realize uma operação vai nos permitir fazer uma operação de se não. Então, beleza. Então, deixa eu mostrar isso na prática também, que às vezes isso também é meio chatinho. Mas vamos lá. Aqui, quando eu utilizo o else, você pode entender o else como se não. Ó, if tal coisa, ou seja, se tal
tal expressão, faça isso. Se não, faça isso. Então aqui ele vai testar uma expressão, se for verdadeiro ele vai imprimir esse, se não ele vai imprimir outro, certo? Então vamos fazer um teste? Vamos lá. 2 igual a 2. Qual desses aí ele vai imprimir? Teste ou vai imprimir outro? Beleza? Executando aqui, ele vai imprimir teste. Agora se... Por quê? Porque a expressão é verdadeira. Se é verdadeiro, ele executa o que está no if. Se for false, ou seja, se for falso, ele vai executar o que está no else. Beleza? Então se eu colocar aqui 2 diferente de 2 e executar, ele vai imprimir outro. Bacana? Pronto. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui a gente vai testar se o número é par ou é ímpar. Vamos fazer esse exemplo aqui na prática. Tá bom. A gente vai ler o número e vai determinar se esse número ele é par ou é ímpar. Então eu vou colocar int número. E aí a gente vai ler esse número. Scanf. Vamos lá. Santo D. Número. A gente vai ler esse número e determinar se ele é par ou é ímpar. Um número par é um número divisível por 2. E como é que você testa se o número é divisível por 2? Aqui. Você vai fazer if número. Aí olha só, se o resto da divisão desse número por 2 for 0, esse número é par, certo? Isso é uma característica dos números. Aí a gente já viu o operador de resto, vai ser número, operador aqui, de resto, 2, igual a 0. Então, eu estou fazendo essa operação aqui, vou até botar um parênteses aqui para ficar mais claro. Então, eu estou testando estou aqui calculando o resto entre a divisão de número por 2 e comparando ela com 0. Se isso acontecer, esse número é par. Então, a gente vai imprimir printf é par. E como é que... Se o número não é par, a gente sabe o quê? Que ele é ímpar. Então, a gente sabe já como prosseguir aqui, não é? A gente vai colocar um else, ou seja, vai colocar um se não. Então, else printf é ímpar. Então a gente vai digitar um número aqui. Vamos lá, 2. 2 é par. 12. 12 é par. 13. 13 é ímpar. 3. 3 é ímpar. Então, beleza? Vamos lá. Switch. Muitas vezes escrever um programa que envolve muito if else pode ser bem tedioso, assim. Aí existe um comando que chama switch. Esse comando ele vai comparar uma variável com várias constantes. Então ele permite que em vez de você escrever um monte de if else, você só compare a variável com essa série de constantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um programa em que eu imprimo um menu e nesse menu tem três opções: cadastrar usuários, listar usuários e sair. Aí eu capturo do usuário o que ele quer seguir. Se ele quer cadastrar um usuário, se ele quer listar um usuário, se ele quer listar usuários, quer dizer, ou sair. Então, para eu testar isso, eu tenho que fazer if opção igual a 1, aí eu vou lá e cadastro o usuário. Se não, lembre o else é se não. Se a opção for igual a 2, listar o usuário. Se não,
Se a opção for igual a 3, return 0. Return 0 aqui, quando eu estou no main, significa que eu estou encerrando o meu programa, certo? E aí else, ou seja, se nada disso aqui funcionou, aí eu vou colocar, você digitou uma opção inválida. Então aqui eu construí um pequeno menu e ele vai ter três opções. Então eu vou comparar com a opção 1, depois comparar com a opção 2, depois comparar com a opção 3. Você vê que isso aqui ficou um códigozinho feio, né? Um código difícil de ler. Então existe uma forma mais elegante de se escrever isso, que seria com o switch. Aqui no switch eu vou ter a mesma opção aqui que eu tava, então eu estou lendo a opção da mesma forma. E aqui eu vou comparar ele com a série de constantes. Por exemplo, case 1, case do inglês, que significa caso 1, cadastrar usuário. Aí depois break, esse break significa que ele está encerrando esse bloco. Aí depois ele faz caso 2, ou seja, se for 2, ele vai listar usuários. E aqui o break também que encerra esse bloco, aí depois ele faz caso 3, aí return 0, que a gente já viu, encerra o programa, e o break para finalizar esse bloco. E nesse caso esse break nem seria executado, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Aqui na linha 32 a gente tem uma opção que chama default, que vem do inglês, que significa padrão, é a opção padrão. Então, se ele não conseguir casar com nenhum desses aqui, se eu tiver uma série de casos lá e ele não conseguir casar com nenhum, aí ele vai cair no default. Então, aí ele vai colocar aqui, você digitou uma opção inválida. Então você vê que aqui eu escrevi a mesma coisa, mas bem mais bonitinho, bem mais fácil de ler e bem mais intuitivo, certo? Aqui só uma observação sobre o break. Por que a gente precisa colocar um break para encerrar o meu bloco? Porque senão ele vai continuar executando a partir do momento que ele casar com o primeiro valor que der certo, ele vai continuar executando todas as instruções que tem dos outros casos. Então, por exemplo, aí eu tenho um programa bem simples para a gente comparar. Aqui ele tem uma opção, ele lê essa opção e aí ele vai fazer um switch. Aí ele coloca caso 1, imprima 1, caso 2, imprima 2, caso 3, imprima 3. E o default é imprimir outro. Então, se não for nenhum desses três, é para imprimir outro. Só que qual o problema? Se eu não tenho break, ele faz uma coisa muito engraçada, assim, que às vezes pode ser útil, mas normalmente não é o que você vai querer. Ele vai... o primeiro que der certo, nesse exemplo aí, ele digitou 2. Esse primeiro 2 foi o usuário que digitou. E as outras linhas foi o programa que imprimiu. Aí o que aconteceu? Ele digitou 2, aí ele testou. É 1? Não. É 2? É. Aí ele sai executando tanto o que está em 2, quanto o que está em 3, quanto o que está em default. Isso é uma característica do switch. Então a gente precisa colocar o break. Olha o mesmo programa, agora consertado do lado direito. Se a gente coloca o break, ele funciona direitinho. Ele vai lá e compara. Caso 1, não. Caso 2, sim. Então ele imprime o 2 e aí ele dá break. Então ele encerra esse switch e aí segue o programa ali na linha 24. E bola para frente. Então por isso que a gente precisa colocar break quando a gente está escrevendo um switch. Beleza, gente? Pronto, agora eu vou só escrever um switch aqui para vocês verem na prática, que às vezes isso é mais fácil de ver assim. Então, a gente vai colocar aqui um switch para o número. E eu vou colocar aqui que caso o número seja 1, ele vai imprimir printf, vai imprimir 1. Se for 2, dois. Se não, sim, pronto, vamos colocar aqui um caso default. Aí eu vou colocar aqui para imprimir. Tente novamente.
Então, se eu coloquei aqui, note que está sem break. O que acontece? Eu vou digitar 2 e ele vai imprimir o quê? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Pronto. Ele vai imprimir o 2 e o tente novamente. Se eu executar de novo e colocar 1, ele vai imprimir 1, 2 e tente novamente. Então eu preciso colocar o break. Aqui eu vou colocar o break que encerra esse bloco. Aqui eu vou colocar o break que encerra esse bloco. E vou colocar break aqui que encerra esse bloco. Agora eu vou ter o comportamento que eu estava esperando. Então se eu colocar 2, ele vai me retornar 2. Se eu colocar 1, ele vai retornar 1. E se eu colocar qualquer outro número, ele vai colocar tente novamente. Então, beleza, galera? Muito obrigado. A próxima aula é exercícios sobre tomada de decisão, beleza? Valeu, gente. Obrigado demais pela audiência de vocês.